Você, Ana, obrigado por mais esse convite, que eu recebo muito agradecidamente, porque é de verdade, é de fato uma grande honra, é uma bênção ser convidado pelo Regeneração para poder participar das reuniões públicas dessa casa cujo patrono é Bezerra de Menezes. Eu inicio, como sempre, dando graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais, porque estamos aqui todos reunidos nessa noite, em mais essa noite, de estudos doutrinários, de reflexões à luz do Evangelho de Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Hoje eu gostaria de conversar com todos os irmãos a respeito do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Eu gostaria de passar com os irmãos só pelos primeiros 8 itens, que são aqueles itens que falam da piedade filial e interpretam a passagem evangélica em que Jesus aparentemente ele não revela grande apreço pelos irmãos e pela mãe dele. Aparentemente, repito. Então, nós sabemos que lá nos 10 Mandamentos, a maioria de nós já teve contato muito próximo, até egresso, de outras denominações cristãs, e, naturalmente, em algum momento da vida, estudou, leu, até decorou os 10 Mandamentos. O que é muito bom, porque a lei divina ou natural são os 10 Mandamentos. Se a gente abrir a parte terceira do Livro dos Espíritos, a gente tem a primeira lei, que é a lei divina ou natural, que é exatamente, ela reflete exatamente os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles estão todos abrigados na lei divina ou natural e ainda nas demais leis morais que estão ali alinhadas por Kardec, né? São 12 capítulos nessa parte terceira. O primeiro é a lei divina natural, depois nós temos 10 leis, depois temos o capítulo sobre o homem de bem. Então, nós temos nos 10 mandamentos a nossa norma, vamos dizer assim, a nossa lei maior. E lá, nos primeiros 4 mandamentos, nós podemos ler: amar a Deus sobre todas as coisas, não usar seu santo nome em vão, segundo, guardar domingos e dias santos, isso na tradução católica, ou guardar o sábado, enfim, na expressão original literal. E o 4º mandamento é honrar pai e mãe. Veja que o mandamento honrar pai e mãe, ele vem logo depois, digamos assim, dos 3 mais básicos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar seu santo nome em vão e guardar os dias santos, vamos chamar assim, de maneira geral. Então, esses são mandamentos, são os primeiros e os mais básicos. Honrar pai e mãe vem logo na sequência. Vem ainda antes de não matar. Vem ainda antes de não matar, não pecar contra a castidade, não furtar. Veja como honrar pai e mãe ganha uma expressão enorme quando a gente olha a sequência que os mandamentos estão apresentados. E Jesus, ele lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19, ele fala: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não dareis falso testemunho, não fareis
agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, para viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E isso aí é um complemento que está no Êxodo, né? No Êxodo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, Jesus ele diz isso. E em que sentido ele fala em honrar pai e mãe? Porque o termo honrar, ele pode significar várias coisas. Honrar pode significar dar a primazia a alguém. Então, o nosso convidado de honra. O convidado de honra tem a primazia de se sentar à cabeceira, de se sentar numa posição de destaque. Honrar pode significar manter. Eu honro a minha palavra, eu mantenho a minha palavra, eu sustento aquilo que disse. Honrar também pode significar dar valor a alguém. Então, hoje, nós estamos honrando a memória de fulano, nós estamos nos lembrando, dando valor à história daquela pessoa. Então, estamos honrando a memória dele aqui. Então, honrar também nesse sentido de uma homenagem, de dar valor a atos que a pessoa praticou. Mas e em relação a pai e mãe? É tudo isso? Ou não é nada disso? Kardec nos diz que é tudo isso e muito mais. Porque, nesse sentido, honrar significa assumir um dever. Eu honro o meu compromisso. Então, aqui no caso, é mais do que honrar um compromisso assumido, é cumprir com o dever. Cumprir com o dever para com os pais. E esse dever é a piedade filial. A piedade filial é tudo aquilo que a caridade representa, tudo aquilo que a caridade recomenda e exige, e muito mais. Muito mais. Qualquer ato de caridade que se pratique em relação a terceiros, quando olhamos os nossos pais, quando olhamos a relação entre filhos e pais, essa caridade, esses atos de caridade, eles se ampliam de uma forma formidável. Eles se ampliam muito mais, eles se estendem muito além dos limites daquela caridade que se presta aos nossos irmãos em geral. E isso se chama de piedade filial. Então, não consiste a piedade filial, ou honrar pai e mãe, não consiste apenas em lhes dar respeito, como se dá respeito a um convidado muito ilustre. Não significa apenas honrar um compromisso, por mais grave que seja esse compromisso, satisfazer, atender a um compromisso. Não significa prestar um tributo, somente isso. Significa tudo isso. Significa também assistir aos nossos pais no evento da necessidade, no momento em que eles precisam do nosso socorro. Porque todos nós, filhos, nós devemos aos nossos pais, nas próprias palavras de Kardec, por todos aqueles pequenos nadas supérfluos e por todas aquelas coisas grandes e absolutamente necessárias que eles fizeram por nós. Foram as noites mal dormidas,
foram os diversos episódios em que eles abriram mão da sua própria satisfação para dar ao filho alguma coisa que iria alegrar o filho ou que seria necessário ao filho. Foram também aqueles pequenos prazeres, aqueles nadas que os pais eles vão dando aos filhos ao longo da existência para que os filhos eles se sintam melhor, para que eles fiquem alegres, para que eles não sintam tanto o peso das agruras da vida. Tudo isso constitui um conjunto de fatos que precisam ser retribuídos. Que a piedade filial, ela nos obriga a retribuir. E o episódio da ingratidão, se em relação a terceiros já é algo que vai nos cobrar reparações perante a economia divina, a ingratidão para com os nossos pais é muito mais grave diante da economia divina e irá demandar de nós restituições mais acerbas. Nós, em muitos casos, já podemos até identificar na vida presente o retorno dessa ingratidão, na forma de afeições que nos faltam, pessoas de quem nós gostamos muito e que nos retribuem de maneira negativa o bem que nós fazemos para elas, e uma série de outras situações onde a lei de causa e efeito ela funciona já nos cobrando pelos equívocos, pela ingratidão que cometemos em relação aos nossos pais. É bem verdade que alguns pais, eles não cumprem adequadamente os seus deveres. Isso é um fato. Mas isso não muda a necessidade de termos caridade para com eles. Porque a própria caridade, ela já estabelece que se pague o mal com o bem. E esse é um princípio cristão. Isso é parte do desafio evangélico. Pagar o mal com o bem. No caso dos pais, isso tem muito maior expressão. Muito maior é essa obrigação. Até porque ninguém entra numa família por acaso. Ninguém nasce numa família por acaso. Uma grande bobagem que os filhos dizem e que pais espíritas não respondem à altura porque não conhecem as leis maiores, essa grande bobagem que os filhos dizem e os pais não conseguem responder à altura é quando um filho, ou acontece quando um filho diz para os pais, ou diz para o pai ou para a mãe, enfim, eu não pedi para nascer, eu não te escolhi para ser meu pai ou para ser minha mãe. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem que não tem nenhum amparo para quem já conhece a lógica maior dos mecanismos de causa e efeito que permeiam todos os setores da vida. Para quem já tem a dimensão espiritual da família, isso é uma bobagem inominável. Aqui em casa mesmo, um dia, há muito tempo atrás, quando meus filhos ainda eram muito pequenininhos,
Na verdade, não tão pequenininhos, né? Estavam começando a ensaiar. Um deles apareceu e disse isso aí: ah, eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar nessa família. E aí eu respondi categoricamente. Eu disse: olha, isso que você está dizendo é uma bobagem completa. Eu sou espírita, eu conheço, não profundamente, mas eu conheço pelo menos de um modo geral e superficialmente as leis divinas ou naturais, as leis de Deus, e eu posso te garantir que você entrou na fila para reencarnar, porque é isso que os espíritos nos dizem hoje. E mais, se você caiu aqui, você não caiu de paraquedas, não caiu por acaso. É porque aqui está o teu desafio, aqui está a tua prova, aqui está a tua expiação, e você pediu isso. E houve um acordo geral para isso. Então, não vem com esse papo, não repete isso para mim, porque isso comigo não cola, não faz efeito, isso não me produz nenhum sentimento de culpa, porque é isso que você está tentando produzir, nem produz em mim o sentimento de te eximir das tuas escolhas ruins. Porque eu sei que não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que a lei divina natural funciona. Então, pode parar com isso, porque para mim não faz efeito nenhum. Isso só demonstra uma coisa: demonstra que você ainda é muito ignorante a respeito das coisas de Deus e está tentando me manipular. E eu não aceito nem a manipulação, embora deva aceitar que no momento presente, pelo menos por enquanto, você é muito ignorante das coisas de Deus. Olha, foi a primeira e última vez que eu ouvi isso aqui em casa. Nunca mais houve esse tipo de argumentação. Por quê? Não cola. Não cola de jeito nenhum. Agora, realmente há pais, como eu já disse, que não cumprem as suas obrigações. Mas até nisso, nós como filhos devemos entender que existe algum tipo de causa para que isso aconteça. Tem uma história que me foi contada há muitos anos atrás por uma pessoa que eu tenho na mais alta consideração. Essa pessoa já está desencarnada, mas naturalmente está viva, não só na minha memória, mas ela está viva em espírito lá no plano espiritual. Então essa pessoa, ela era dirigente de uma casa espírita e participava muito ativamente de uma atividade chamada Caravana Fraterna. Há várias casas espíritas que têm a Caravana Fraterna, que é esse deslocamento em conjunto de trabalhadores espíritas que vão a algum lugar para levar consolação, esperança e também auxílio material, alimentos, víveres. No caso, essa caravana fraterna, ela saía toda sexta-feira à noite pelas ruas da cidade, distribuindo marmitas, sopa para aquelas pessoas que estavam em condição de rua, moradores de rua. E havia um irmão muito jovem que sempre auxiliava nessa tarefa da caravana fraterna, mas ele tinha poucos recursos financeiros, então ele não colaborava com nenhum material, ele colaborava com o esforço físico dele, com estar presente, com transportar os materiais e distribuir os materiais. Mas ele se ressentia de não colaborar de uma forma material, ele queria colaborar de uma forma material. Então, uma certa feita, numa quinta-feira, ainda véspera da sexta-feira, ele comprou mortadela e comprou pão. E ele
na sexta-feira de manhã, antes de sair para o trabalho, preparou vários sanduíches de mortadela. Preparou vários sanduíches de mortadela e a intenção dele era, mais tarde naquela sexta-feira, quando ele fosse se juntar à caravana fraterna, levar aquele sanduíche para distribuir. E seria a forma dele colaborar materialmente como ele queria. Pois muito bem, ele, naquela sexta-feira, vai trabalhar, depois de preparar o sanduíche, deixa tudo armazenado num determinado armário da cozinha da casa dele, e volta. E quando volta, ele vai pegar os sanduíches para levar para a casa espírita, e ele não encontra mais os sanduíches, e ele descobre que a família dele deu cabo dos sanduíches, inclusive pai e mãe. Acabaram com tudo. Nem para ele deixaram. E ele ficou muito chateado, e nesse mau ânimo ele chegou na casa espírita. A pessoa que me contou a história, aquele dirigente, ele percebeu no colaborador jovem esse ambiente ruim, esse ambiente psíquico muito ruim. E perguntou para ele o que estava acontecendo, o que estava afligindo ele. E aí ele disse: olha, estou muito triste. E contou o caso que tinha acontecido. E aí esse irmão, com grande sabedoria, disse para ele: mas por que você está tão chateado? Ah, mas por causa disso que eu acabei de falar, eu queria trazer o sanduíche aqui para distribuir para os necessitados. Mas, meu filho, disse o dirigente, você já cumpriu o que você havia se predisposto a fazer. Você já distribuiu o alimento para os necessitados. Porque na tua casa estão os maiores necessitados. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, eles são os maiores necessitados. Mais necessitados do que esses mendigos na rua. Que talvez para esses mendigos falte o alimento material, mas para os teus em casa, até o alimento espiritual está faltando e você precisa comparecer com a caridade e saciar essa fome de alimento espiritual que eles têm. Então não se sinta mal. Vamos trabalhar, vamos para a caravana fraterna, porque você já cumpriu parte da tua missão hoje, tenha certeza disso. E todos nós, e essa história, eu repito muitas vezes para diferentes públicos, para demonstrar que com absoluta clareza, por mais que nós tenhamos desavenças, diferenças com os nossos familiares, principalmente com pai e mãe, por mais que pai e mãe eles não tenham agido em relação aos filhos, com relação aos filhos, como orientadores, tutores, mentores daqueles espíritos em marcha, por mais que eles tenham falido nas suas obrigações, nós, filhos, nós temos o dever de honrá-los, de ampará-los, de entender que, se nós estamos nesse grupo familiar, é porque nós temos que colaborar para que o ambiente espiritual desse grupo familiar se modifique. E nós temos que colaborar com aqueles que, na pior das hipóteses, foram coautores da obra de Deus, nos dando o corpo biológico, nos abrindo a porta para a entrada numa experiência reencarnatória. Porque há tantos que fecham essa porta para os filhos. Há tantos que impedem a reencarnação. Então, pelo menos isso nós devemos agradecer
e devemos retribuir. É importante também quando se lê esse mandamento, porque o mandamento completo é como eu já disse, né? Honrai a pai e mãe para viverdes longo tempo na terra que Deus lhes dará. Essa segunda parte, inclusive, já há bastante tempo não é repetida, pelo menos a Igreja Católica não repete, e várias outras igrejas, denominações cristãs, não repetem essa segunda parte do mandamento, porque parece algo muito terra a terra, muito material. E de fato é. Muito do que Moisés trouxe tinha um apelo imediato para aquele povo que não conseguia entender uma dimensão maior da vida, não conseguia entender uma dimensão espiritual. Aquele povo entendia um Deus cioso, um Deus que exigia tributos, não entendia um Deus que é todo amor, um Deus que é pai para a humanidade. E como entendia esse Deus, um Deus de paixões, um Deus de obrigações, também entendia que qualquer tipo de retribuição por adorá-lo, por obedecer os seus mandamentos, teria de vir também de uma forma material, teria de vir nessa vida. Então, a promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que vivas longo tempo na terra que Deus há de vos dar. Porém, mesmo nesse sentido, um pouco mais evoluído, o povo judeu já não entende essa terra como um torrãozinho específico para cada indivíduo que honra pai e mãe, mas já um pouco mais desenvolvido, depois de 40 anos no deserto, aquele povo judeu ele vai entender essa terra como a terra prometida. Então, honra pai e mãe para que vivas longo tempo na terra prometida. Bom, Jesus, quando vem, ele modifica inteiramente esse entendimento. Ele não modifica o mandamento, mas ele modifica o entendimento quando ele anuncia que meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Quando Jesus diz isso, ele clarifica absolutamente. Não espere nenhum tipo de retribuição imediata já nessa vida, nessa matéria, pela tua boa obra, principalmente por cumprir o mandamento de honrar pai e mãe. Todas as recompensas, elas virão no plano espiritual, virão na tua marcha evolutiva, virão em libertação de uma série de obrigações, de uma série de vinculações com a matéria, que é, no final, toda a raiz de sofrimento para nós. Mas isso parece muito contraditório quando mais adiante, lá em Mateus ou Marcos, Mateus capítulo 12, Marcos capítulo 3, nós vamos ler a respeito de uma passagem em que Jesus volta para a sua terra e ele está numa casa e uma multidão se reuniu naquela casa para ouvi-lo, para falar com ele, principalmente para ouvi-lo.
E os irmãos e a mãe de Jesus, aparentemente incomodados com aquilo, vieram chamá-lo, retirá-lo daquele meio. E não conseguiram nem entrar na casa onde Jesus estava. E lá do lado de fora, pediram a alguém que dissesse a Jesus que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, chamando para que ele se retirasse. Dado o recado, Jesus, tendo ouvido isso, ele olhou no entorno e disse àqueles que o ouviam: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E, de contínuo, ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, apontando para os circunstantes. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, é minha mãe. E essa maneira de se pronunciar, para um leitor menos atento, parece absolutamente contraditória com tudo aquilo que Jesus postulava, com tudo aquilo que Jesus apresentava, inclusive com ele ter dito: honra teu pai e tua mãe. A questão, como diz Kardec, a pedra angular para se entender isso é que, primeiro, Jesus não se contradizia jamais. E segundo, Jesus ele aproveitava toda oportunidade que surgia para deixar um ensinamento. E como aquele povo era um povo iletrado, e Jesus ele não estava escrevendo tratados filosóficos ou religiosos, Jesus tinha que se aproveitar, ou tinha que aproveitar cada elemento da vida cotidiana daquelas pessoas para deixar uma mensagem que ficasse indelevelmente marcada, armazenada na memória delas. E, inclusive, para alcançar esse efeito de marcar a memória delas, Jesus utilizava uma construção linguística, uma forma de apresentar as ideias que é hoje denominada hipérbole, ou hiperbólica, melhor dizendo. Então, naquela época, naquela região do mundo, a maioria dos ensinamentos, dos instrutores, dos pensadores, eles, quando expunham as suas ideias, eles faziam construções hiperbólicas, exageradas. Um exemplo de outra construção bastante marcante, hiperbólica, é aquela passagem em que Jesus diz: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o e lança fora, porque é melhor entrar sem um olho na vida, ou melhor, entrar cego na vida, do que perder o reino dos céus. É óbvio que isso é um exagero linguístico. É uma figura de linguagem construída com o objetivo de causar impacto, de ficar indelevelmente marcada na memória das pessoas. Porque quem vai admitir essa hipótese de arrancar o olho? Ninguém vai fazer isso. Claramente é uma figura de linguagem, é um exagero linguístico. Aqui, nós também temos... Desculpe, aqui o celular não estava no mudo. Isso a gente sempre pede, né, nas reuniões públicas, coloque o mudo, coisa e tal,
E aí a gente esquece em casa de fazer a mesma coisa. Enfim, vou botar tudo aqui no mudo. Então, Jesus ele usa as situações e ele usa construções linguísticas, figuras muito fortes, exageradas, exatamente para que as pessoas elas registrem e deixem na memória essas passagens que são ensinamentos. E o ensinamento que Jesus quer deixar aqui não é de desprezo pela própria mãe. Porque em várias oportunidades Jesus deu demonstrações de carinho, de amor filial pela mãe. Até o suposto primeiro milagre, a transformação da água em vinho, eu digo suposto porque Kardec, por exemplo, prefere uma interpretação diferente. Na verdade, a transformação da água em vinho seria uma metáfora que está, inclusive, aqui num outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vamos entrar nesse mérito. Mas esse primeiro milagre, alegado primeiro milagre, Jesus faz em atenção à mãe. A mãe pede e o filho atende. No seu último momento entre nós, como encarnado, Jesus se preocupa com a mãe e entrega a mãe aos cuidados de João. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, ele se preocupa em deixar a mãe sob os cuidados de alguém que lhe é muito querido, muito próximo do coração e certamente saberá atender a esse pedido, saberá amparar a mãe dele, a mãe de Jesus. Então, Jesus ele não tem nenhum desprezo pela sua mãe. A respeito dos irmãos de Jesus, e não vamos entrar na enorme controvérsia em que a Igreja Católica não aceita que Jesus tivesse irmãos, pelo menos não filhos de Maria, talvez, quem sabe, filhos de José de um primeiro matrimônio, mas jamais filhos de Maria, porque Maria, ela foi concebida sem pecado e ela permanece virgem, né? A sempre virgem Maria, mesmo depois do nascimento de Jesus. Então, a Igreja Católica, por exemplo, não aceita qualquer hipótese em relação a Jesus ter tido irmãos, filhos de Maria. Já a Igreja Protestante, boa parte da Igreja da Reforma e os neopentecostais não têm nenhum tipo de aversão a essa ideia. E nós, espíritas, nós não temos nada contra essa possibilidade de Maria ter dado à luz outras crianças, e Jesus ter irmãos. Agora, sobre esses irmãos, um fato é que eles pouco comparecem no messianato de Jesus, a não ser Tiago Menor, que para muitos estudiosos, Tiago Menor era irmão de Jesus. E por isso Tiago Menor. Tínhamos Tiago Maior, que era irmão de João, mais velho. Então Tiago Maior. E Tiago Menor, que seria irmão de Jesus, porém mais novo. Fora essa hipótese, não se sabe mais nada dos outros irmãos. Sabe-se o nome deles, né? Tiago, Judas e o outro, esqueci agora o nome, e mais 3 irmãs. Enfim, ou melhor dizendo, mais 2 irmãs. Enfim, não se sabe grande coisa deles, que a gente vai coletar são em fragmentos em textos apócrifos. De fato, por esses irmãos, talvez Jesus tivesse mesmo razão em dizer: quem são meus irmãos? Porque eles não comparecem, não se preocupam com a minha mensagem, não estão junto de mim, então quem são meus irmãos? Mas com a mãe não, obviamente não. E Jesus aproveita essa situação toda, não é para fazer um agravo à mãe, é para
ensinar a todos nós e deixar o ensinamento de que o espírito ele precede a matéria, que não são as relações consanguíneas, não é a proximidade familiar que nos faz membros de um mesmo grupo familiar espiritual. Isso não significa que não tenhamos de respeitar o mandamento, honrar pai e mãe. Mesmo quando identificamos no grupo familiar espíritos muito distantes de nós, ainda resta a obrigação da piedade filial para com aqueles que abriram as portas para a presente reencarnação. O que é muito importante. Porém, não se discute de ninguém do fato de que muitos vêm a este mundo, entram neste mundo pelas portas abertas por uma herança biológica, através de um corpo que pai e mãe biológicos ajudaram a produzir para dar como ferramenta aquele espírito que reencarna. Porém, a família espiritual se situa na esfera daquela família afetiva que vai adotar e incorporar aquele espírito reentrante. Manuel Hermínio de Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos, ele relata o caso de uma pessoa que era filha adotiva de uma família muito rica. Era filha única. Eu acho que era filha. Eu acho que era mulher. Mas isso não importa muito. O fato é que os pais dela, pais adotivos, eles ansiavam por filhos, mas, infelizmente, a biologia não lhes permitiu ter filhos. A natureza material não lhes permitiu ter filhos. Mas aconteceu de um casal de zeladores dessa propriedade onde esse casal rico habitava ter gerado uma criança. Esse casal de zeladores, já inclusive avançado em idade, quando iniciou-se a gravidez da criança, eles não tinham muitos recursos. Então, quando a criança nasceu, o casal proprietário daquela herdade tomou para si a criança, adotou-a como filho. O casal, alguns anos depois, não muitos anos depois, ainda antes da criança sair das primeiras fases da vida, acabou contraindo uma doença muito grave e desencarnou. Eles já também tinham uma certa idade. Então, eles desencarnaram. E, de vez, a criança ficou amparada naquele lar, com bastante recursos materiais. E a pergunta é, mas essa criança, ela pertence a que grupo familiar? A daqueles pais que se foram? Ou a dos pais que a acolheram? Hermínio de Miranda, ele diz com absoluta clareza que esse é um caso emblemático em que o espírito reencarnante
para cumprir a sua trajetória, escolhida ainda antes do encarne, precisava de um determinado apetrechamento biológico, precisava de um determinado corpo com certas características, de modo a que, chegando à ocasião, se instalasse o processo probatório ou expiatório, nós não sabemos, mas o processo de aprendizado e evolução espiritual se instalasse. Então, por isso, esse espírito não podia vir através da herança genética dos seus pais espirituais, que eram os pais adotivos. Mas ele tão logo regressa à matéria, ele é transferido do lar biológico para o lar espiritual, onde ele deveria prosseguir na sua jornada de aprendizado. Alguém pode perguntar, é sempre assim? Não necessariamente. Mas, como não existe nada por acaso, ninguém pode acreditar que um espírito ele reencarna e entra num grupo familiar simplesmente por questões fortuitas, por causa de um capricho do destino, como se diz. Isso não existe. Então, mesmo em qualquer tipo de relação que se tenha, existe algum tipo de vinculação espiritual com a família em que se está inserido. Se é uma boa relação, é porque são espíritos afins que se reencontram, se votam mutuamente bons sentimentos, se buscam e se ajudam. Se existem diferenças, e às vezes diferenças aparentemente irreconciliáveis, vieram no mesmo grupo familiar exatamente para que buscassem um termo de conciliação, para que, enfim, se reencontrassem, se desculpassem mutuamente, resgatassem desentendimentos do passado. Porém, não existe acaso. E Jesus, ele não fez um agravo à mãe quando disse: quem são meus irmãos, quem é minha mãe? Ele quis deixar claramente para nós a mensagem de que o nosso grupo familiar espiritual, ele é aquele conjunto de espíritos com os quais nós temos uma relação do ponto de vista espiritual, afinidades. Esse é o nosso conjunto familiar. E nós, cristãos, de uma maneira bem evangélica, bem de acordo com o Evangelho, nós vamos considerar a nossa grande família, essa multidão de criaturas que, como nós, caminham fazendo a caridade, tendo esperança e fé. Esse é o grande conjunto familiar, esse é o grande conjunto da nossa família. E com isso, meus irmãos, nós vamos nos aproximando aqui do final do nosso estudo, e eu só gostaria de fazer mais um comentáriozinho sobre
a questão da consanguinidade, do parentesco de sangue. Algumas pessoas, elas se sentem muito especiais porque nasceram em famílias notáveis, famílias cujos nomes estão impressos nos livros de história ou estão nos livros da alta sociedade. Nada mais enganoso do que acreditar que as qualidades e a grandeza dos nossos antepassados, elas nos são automaticamente transferidas. Não há qualquer tipo de justificativa do ponto de vista espiritual, de um ponto de vista maior, mais elevado, para esse tipo de crença. Nossos vínculos genéticos consanguíneos seguramente nos conferem algumas características comuns com os membros da nossa família. Mas o grau de inteligência, de boa disposição, de virtude que cada um de nós manifesta, não vem de uma herança biológica, vem daquilo que cada um de nós é como espírito. E essas ligações de sangue, elas não criam nenhum tipo de vinculação de valores espirituais. Obviamente, o seio, o grupo familiar, vai ajudar decisivamente a desenvolver valores ou não numa pessoa. Mas não existe nenhum mecanismo de transferência, mecanismo automático de transferência de atributos ou qualidades morais ou intelectuais pelo simples fato de haver uma ligação, uma herança genética, biológica. A despeito de tudo isso, voltamos ao ponto de origem. Todos os filhos devem honrar pai e mãe, têm para com eles a obrigação da piedade filial. Se não é por uma extrema afinidade com eles, que seja, pelo menos, pelo entendimento claro de que foram aqueles pais os responsáveis por abrir as portas do presente processo reencarnatório aos seus filhos. E com isso, meus irmãos, nós já estamos nos aproximando do nosso horário, 19h30. Eu, como sempre, convido a todos para que leiam o texto kardeciano, para que procurem o Evangelho segundo o Espiritismo. No caso de hoje, o capítulo 14, itens de 1 a 8. Capítulo 14, cujo título é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Irmãos, remetam-se a essa leitura e busquem nela as respostas que muito provavelmente eu não consegui vos oferecer nesse intervalo de 50, 40 minutos. E certamente para cada um, a leitura desse trecho do Evangelho vai soar de uma forma diferente na alma.
Para alguns, infelizmente, pode ser que soe como o registro de uma falha, um erro cometido no passado. E para outros, pode ser que soe como a clarineta tocando o despertar, para que ainda hoje busque o que o mandamento diz que deve ser feito: honrar pai e mãe. Meus irmãos, muito obrigado por essa noite, por esse convívio tão ameno, tão agradável, tão enriquecedor. Eu espero que todos permaneçam na paz de Deus, que Jesus nos envolva a todos no seu amoroso abraço e que os amigos espirituais, os guias e mentores do Regeneração, eles acompanhem a todos os irmãos em todos os momentos de suas vidas, principalmente naqueles momentos em que as decisões mais graves precisam ser tomadas. Que Deus nos ampare, Jesus continue iluminando o nosso caminho e os nossos amigos espirituais, eles nos ajudem em nossas decisões. Graças a Deus, graças a Jesus, aos nossos amigos espirituais.